Uma das grandes dúvidas que todos nós temos é sobre o que nós temos que fazer nesse mundo. Aqui a gente pode falar sobre propósito, sobre missão, sobre entender quem realmente nós somos. Eu quero deixar uma verdade com você. A sua mensagem precisa ser a cura que as pessoas precisam e você tem que ser a nova influência que esse mundo necessita. E para isso, você precisa alinhar a sua vontade com a direção certa. É sobre isso que nós vamos falar hoje no programa Novo Dia, sempre ao ar, terça e quarta, às 7 da manhã, aqui no YouTube. Prepare os seus ouvidos e o seu coração. Está começando um novo dia. Olá, meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista, especialista em marketing de posicionamento e hoje eu quero te contar algumas histórias para que você entenda que a sua vontade nem sempre vai ser a melhor. Nós temos que entender que aquilo que a gente deseja, que aquilo que a gente quer, pode estar errado. Seja sincero comigo. Será que alguma vez na vida você já fez uma oração a Deus e pediu: Pai, eu quero tanto isso, eu quero tanto ir para o lugar tal, abre essa porta para mim. Você pediu e não aconteceu. Isso já aconteceu com você? Você já fez um pedido fervorosamente, acreditando de todo o seu coração e o seu pedido não foi atendido? Se você já passou por isso, coloca assim aqui embaixo. Eu já passei por isso. Eu já pedi algo a Deus de todo o meu coração, acreditando de joelho, orando, jejuando, e não aconteceu. Agora, o tempo passou. Eu olhei para trás, lembrei daquele meu pedido e disse: ainda bem que Deus não me ouviu. Você já teve essa experiência? Pedir algo, não receber e depois perceber que aquilo não deveria realmente ter acontecido. Eu passei por isso. A minha vontade era completamente imperfeita. Mas eu só fui entender isso anos depois, porque o tempo vai nos trazer maturidade, as experiências vão nos tornar mais sábios. E às vezes a gente pede com uma vontade imperfeita. E por isso que eu estou gravando esse vídeo, para que você guarde no seu coração que a vontade perfeita é a de Deus. Eu estou aqui te falando de posicionamento durante a vida, diante da vida. Você quer influenciar pessoas, você quer vender mais, você quer ser uma pessoa correta, você quer ser uma pessoa que faz bons relacionamentos, que tem amigos, você precisa aprender a seguir a vontade certa. Aqui nesse canal, você não vai aprender truques, hacks, para que você cresça rapidamente nas redes sociais, para que você faça um boom. Não. Aqui você vai aprender a alinhar quem você é com a direção certa. Você vai aprender a se posicionar diante da vida e isso vai se refletir nas redes. Porque quem é um sucesso somente nas redes é uma grande mentira na vida real. Eu quero que você se posicione do jeito certo. E hoje e amanhã, nesses 2 vídeos, eu vou te contar histórias sobre a vontade perfeita e como entender isso. Porque quando você não entende que a sua vontade é imperfeita, quando você não entende que o melhor não é aquilo que você acha, você acaba se frustrando e a expectativa não alcançada nos adoece. Muitos de nós estamos adoecidos, sofrendo, tristes, reclamando da vida, porque estamos num fundo completamente frustrados. Sabe quando algo acontece com você e você diz: por que, Deus? E agora? O que vai ser? A sua vontade era que aquilo não tivesse acontecido. Mas e a vontade de Deus? Você sabe o que está no coração dele porque você só consegue ver o que está na sua frente. Deus vê o final da história.
ele sabe o que está acontecendo e nada sai do controle daquele que criou os limites da terra. Se você realmente tem fé nisso, você vai aprender a descansar o seu coração e seguir a vontade perfeita de Deus. Não estou te falando para você ser conformado. Sabe qual a diferença entre uma pessoa que é conformada e para ela tanto faz, já perdeu a esperança, e uma pessoa que tem fé? O conformado, ele já não luta mais. Tudo que vier para ele, tanto faz. Agora, a pessoa que tem fé, ela sabe que a dor é passageira, que o problema logo vai passar. Ela sabe que o final dela é feliz, porque a história dela foi escrita pelo autor da vida. Essa é a grande diferença. Uma pessoa não vai reagir diante de um problema porque para ela tanto faz. A outra não vai reagir, não vai ficar ansiosa, não vai sofrer, não vai reclamar, porque ela sabe que Deus está cuidando e que todo sofrimento, toda aflição é passageira. A vontade de Deus é perfeita e você precisa guardar isso no seu coração. Eu vou te contar duas histórias e a primeira delas é a história de um homem que viveu na época de Jesus. E ele tinha um sonho. Ele queria não ser tão sofrido como o povo dele. O povo dele é o povo judeu, o povo de Jesus, que na época em que ele nasceu e cresceu, estava sob o domínio do Império Romano. Os judeus, eles não eram escravos naquela época, mas eles dependiam do governo de um povo estrangeiro. Eles dependiam do governo de Roma, eles dependiam da direção do imperador. E muitos deles não conseguiam prosperar, muitos deles não conseguiam subir, ascender socialmente, muitos deles praticamente viviam para trabalhar e pagar comida. Mas esse homem, ele tinha um outro sonho e ele teve que enfrentar inclusive problemas dentro da própria casa, na família, para que ele pudesse ser diferente. Esse homem decidiu trabalhar para o inimigo. Ele decidiu trabalhar para o Império Romano. E por conta disso, ele era visto como um traidor. E ele foi trabalhar para o Império Romano justamente num ponto em que doía no coração e no bolso dos judeus. Esse homem decidiu ser cobrador de impostos. Olha só, aquela terra pertencia aos judeus porque Deus prometeu. E os judeus amavam e amam até hoje a terra que Deus deu para eles. Só que em determinado momento surgiu o Império Romano e falou: agora isso aqui tudo é meu. Imagina a raiva, o desgosto dos judeus vendo que eles tinham que pagar impostos a um povo estrangeiro. Eles deviam pensar: como pode esses incircuncisos quererem cobrar imposto do povo de Deus? Deus deu essa terra para a gente. Quem são eles para vir aqui tomar o controle e nos obrigar a dar dinheiro para eles? Era isso que passava no coração, na mente dos judeus daquela época. E quem recolhia, quem tomava esse dinheiro eram os cobradores de impostos. E esse homem, um judeu, que vivia oprimido pelo Império Romano, decidiu trabalhar para o Império Romano, decidiu cobrar impostos para engordar os cofres do Império. Só que isso não é gratuitamente. Se por um lado ele perdeu o prestígio, a admiração, os amigos, o respeito dos judeus, por outro, ele ganhou status e riqueza. Diz a Bíblia que esse homem dava banquete. Ele tinha uma grande casa que poderia receber um banquete, ou seja, ele estava em outro nível social. Esse homem realizou o sonho do coração. Ele deixou de ser mais um no meio do povo e se tornou uma autoridade. Ele deixou de ser um oprimido e se tornou um amigo dos opressores. Ele deixou de ser qualquer um pobre, e passou a ser alguém que tinha uma mansão, alguém que tinha recursos para dar um banquete. Ele conseguiu o que ele queria. Ele realizou o desejo do coração dele. Ele se tornou um grande homem na estrutura de governo do Império Romano.
um cobrador de impostos, detestado pelo povo, necessário pelo império. Ele realizou o sonho do coração dele, mas esse não era o sonho de Deus. Mas antes de te contar essa história, de terminar essa história, eu quero te contar outra. De um homem que era um grande judeu, um grande fariseu. Tudo o que ele queria era zelar, proteger, cuidar das leis judaicas. Ao contrário desse primeiro personagem, esse segundo, ele queria fazer de tudo para que o judaísmo se fortalecesse, para que o judaísmo se tornasse inquebrável. Esse segundo homem, esse segundo personagem, ele era dedicado, ele era esforçado, ele era inteligente, estudioso, ele cuidava para que nada ameaçasse o judaísmo. E quando surgiu o que para ele era uma seita, ele começou a empenhar todas as suas forças, todos os seus contatos para prender e matar todos aqueles que estavam ameaçando o judaísmo. E essa seita que ameaçava o judaísmo nada mais era do que o caminho, nada mais era do que a mensagem de Jesus. Mas esse homem, ele queria tanto proteger a sua cultura, as suas raízes, que ele resolveu combater o cristianismo e para isso ele autorizou a morte de algumas pessoas, para isso ele perseguiu, ele colocou na cadeia, para isso ele buscou a ajuda das autoridades para aumentar o seu poder, porque o sonho da vida dele era ser o maior de todos os fariseus. O sonho dele era ser reconhecido como um grande estudioso, como um homem que entendia a lei. Esse era o sonho do coração dele e, de certa maneira, ele realizou. Só que esse não era o sonho de Deus para ele. O primeiro homem da história que eu te contei se chama Mateus. Deus tinha um outro plano para ele. A vontade de Deus para aquele cobrador de impostos que conseguiu riqueza e status era outra. Certa vez, Jesus encontrou com ele e falou: venha me seguir. Venha comigo. Venha que eu vou te mostrar o caminho, a verdade e a vida. E sem pensar duas vezes, Mateus deixou o sonho dele para trás e começou a viver o plano de Deus. Mateus, quando foi trabalhar com Jesus, quando ele entrou para a equipe de Jesus, ele não foi cuidar das finanças. Um outro discípulo fez isso. Mas aí é outra história. Mateus foi registrar tudo aquilo que Jesus falava. Coube a Mateus, que tinha essa habilidade com os registros, com as contas. Coube a Mateus registrar o que Jesus viveu, o que Jesus falou. E um dos 4 evangelhos que contam a história de Jesus foi escrito por ele, Mateus. Ele queria ser um grande cobrador de impostos, um homem rico e poderoso no Império Romano, mas Deus tinha um outro plano para ele, queria que ele ajudasse a expandir a mensagem do amor. O plano de Deus é perfeito. O segundo homem, você já deve saber, Saulo de Tarso, que depois que conheceu Jesus foi chamado de Paulo, o apóstolo Paulo. Ele queria ser o maior dos fariseus, era o sonho do coração dele, mas Deus tinha um outro plano para ele. Deus queria que Paulo fosse responsável por levar a mensagem de Jesus para todo mundo. Cada um tinha um posicionamento, cada um sonhou com um posicionamento, mas a vontade de Deus é que eles tivessem um outro posicionamento. Todos eles tiveram a chance de se encontrar com Jesus e Jesus deu a direção. Eu imagino que se a gente fosse adaptar essa conversa para a nossa aula de hoje, a conversa de Jesus seria: olha, você que está aí me vendo, eu sei que o sonho do seu coração é chegar no posto mais alto do seu trabalho. Eu sei que o sonho do seu coração talvez seja abrir uma empresa fora do Brasil e formar assim um grande conglomerado. Eu sei que talvez o sonho do seu coração... E ele vai falando do sonho do seu coração. Mas na sequência ele diz: só que o que eu tenho para você é diferente. Eu tenho um plano
e a minha vontade é perfeita. E se você seguir o meu plano e o desejo do meu coração, você não vai se arrepender. Olha, Saulo, eu sei que você quer ser um fariseu zeloso, mas eu quero que você expanda a mensagem de Jesus pelo mundo. Mateus, eu sei que você quer o status que o Império Romano pode te dar, mas eu quero que você se torne um dos biógrafos de Jesus. Hoje, eu quero que você me diga, qual o nome do maior fariseu? Qual o fariseu que você admira? Qual o grande estudioso, defensor da lei que as pessoas cultuam? Ninguém. Você não sabe dizer um nome. Esse nome não entrou para a história. Qual é o nome do maior cobrador de impostos de Israel? Qual é o nome daquele cobrador de impostos que ganhou status no Império Romano e todo mundo admira? Ninguém. A gente também não sabe dizer, mas você sabe quem foi Mateus. Você sabe quem foi Paulo. Você sabe que todo Mateus e Paulo que você conhece hoje receberam esses nomes por conta desses personagens que decidiram mudar a rota para cumprir a vontade perfeita de Deus. Eu quero deixar uma mensagem para você hoje. A melhor forma de você se posicionar na vida é você seguir a vontade de Deus. E eu quero que você guarde no coração algo que é muito mais profundo, é que a sua vontade é imperfeita e você precisa dar 2 passos atrás. Em vez de querer lutar contra o mundo, usar toda a sua energia, sua network para fazer a sua vontade valer, é muito melhor deixar que a vontade de Deus se cumpra. Eu sei que a gente tem muitos desejos, eu sei que você tem muitos sonhos, eu sei que você quer que as coisas aconteçam de um determinado modo, mas acredita em mim, pode ser que a sua vontade seja muito imperfeita. E existe uma vontade, um plano, uma missão que é perfeita para você e ela vem de Deus. Você quer se posicionar? Você quer fazer a diferença na vida das pessoas? Você quer apontar a direção certa? Eu te incentivo a fazer isso. Eu te incentivo a carregar e entregar uma mensagem que vai curar a dor das pessoas, que vai curar o medo das pessoas. Mas você só vai encontrar essa mensagem quando a sua vontade, na verdade, for a vontade de Deus. Que cada dia a gente diminua o nosso eu, a nossa vontade, o nosso achismo, a nossa força. E que a cada dia a vontade dele aumente na gente. E você vai conseguir isso ouvindo conteúdos como esse, lendo a Bíblia, orando, buscando conhecimento na única fonte que realmente importa, a palavra eterna. Eu quero que você entregue a sua mensagem. Eu quero que você se junte a esse exército de flechas que tem se formado pelo Brasil. Eu quero que você influencie pessoas, que você use as redes sociais, as plataformas, que você use os púlpitos, os palcos, para entregar a mensagem que vai curar as pessoas, mas você só vai alcançar esse momento se você seguir a vontade perfeita de Deus. Vai diminuindo a sua e vai aumentando a dele. É assim que você vai encontrar a felicidade e o senso de dever cumprido, entregando a mensagem que ele colocou dentro de você. Ninguém, nada pode parar quem Deus levantou para entregar a mensagem que vai mudar o mundo à volta. Ninguém e nada pode frear o plano de Deus. Se você estiver seguindo a vontade certa, se você estiver seguindo o plano certo, ninguém vai poder cruzar o seu caminho e virar um obstáculo. Você sempre vai seguir em frente. Você sempre vai seguir adiante, porque o plano de Deus ninguém pode frustrar. Guarde essa mensagem no seu coração. Busque cumprir a vontade perfeita que Deus tem para você e seja feliz de verdade nessa terra. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente volta com mais uma história sobre a nossa vontade imperfeita e a vontade perfeita de Deus. Se você gostou desse episódio, eu peço que você pegue o link, encaminhe para seus amigos, para suas amigas, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem do bem. Muito obrigado e a gente se vê em breve. Saúde e paz, flecha. Tchau.